Você está lendo a Bíblia e não está entendendo nada? Você sabe que você precisa ler a Bíblia, mas você não sabe nem por onde você começa? É possível que você esteja lendo a Bíblia da maneira errada. Nesse vídeo, eu quero te falar 3 formas pelas quais você pode ler a sua Bíblia e ter uma compreensão melhor da Palavra de Deus. Mas antes eu quero me apresentar. Eu me chamo Auli, sou pastor e meu objetivo com esses vídeos e com esse canal é ajudar pessoas como você a desenvolver fé, espiritualidade e relacionamento com Deus. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve no meu canal, ativa aí o sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Eu tenho certeza que eles vão te abençoar, eu tenho me dedicado para trazer o melhor aqui para vocês. Deixa também o seu like. O seu like ele é muito importante porque eu quero e preciso alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas com esses conteúdos aqui. E quando você deixa o seu like, o algoritmo, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Então deixa também o seu like aí, fechado? Bora para o conteúdo então. Primeiro, é importante você saber que você deve sim ler a sua Bíblia em casa todos os dias. O nosso Deus ele é um Deus que se manifesta em comunidades, mas que também quer ter relacionamento e intimidade com cada um de nós. É por isso que Jesus, lá em Mateus 6, vai nos ensinar quando ele diz que nós devemos ir para o nosso secreto, fechar a porta do nosso quarto e buscar ao Pai, buscar a Deus. E o Pai que nos vê em secreto os recompensará. Eu quero te dizer que existem bênçãos espirituais para a sua vida quando você busca intimidade com Deus na sua casa. É óbvio que assistir uma pregação, um sermão, frequentar uma igreja é muito importante, mas é igualmente importante você ler a sua Bíblia em casa, você orar em casa todos os dias também, só você e Deus. Não terceirize o teu relacionamento com Deus, não fique brincando de telefone sem fio, buscando apenas o profeta, buscando apenas o pastor para ouvir a voz de Deus. É muito importante que você, no seu dia a dia também, busque desenvolver relacionamento diretamente com Deus, sem nenhum tipo de intermediário. É isso que Deus quer. Deus quer ter intimidade com você e tem coisas que Deus quer falar somente para você. Tem coisas que Deus quer tratar somente com você. É por isso que é muito importante você ler a sua Bíblia em casa. Mas quando eu adquiri esse entendimento, eu tive uma dificuldade, porque eu não sabia por onde começar. E quando eu li algum texto, eu não tinha talvez uma compreensão adequada, às vezes eu nem entendia. Quando falava de sacerdote, quando falava de tabernáculo, alguns termos difíceis, eu ficava sem entender, eu ficava completamente perdido. Eu às vezes fazia, como muitas pessoas fazem, de abrir a Bíblia assim e ver aonde ia cair e ler aquilo ali como se fosse uma roleta russa, esperando que Deus falasse comigo daquela forma. Você já fez isso? Deixa aí nos comentários para a gente poder trocar essa ideia e essa interação. É muito interessante saber se já aconteceu contigo ou eu sou o único maluco aqui. Mas beleza, vamos lá. Eu quero te dizer primeiro que você precisa ter uma compreensão melhor do que é a Bíblia e do que é a Palavra de Deus. Muitas pessoas não têm esse entendimento. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro de história. Como é que você lê um livro de história? Você lê do começo para o final. Porque você vai ler no começo da história para que você possa entender como ela se desenvolve e como ela se conclui. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não é um livro de poesias. A Bíblia é um conjunto de 66 livros que trazem a revelação de quem Deus é e de como Deus se relaciona com o homem ao longo de toda a história da humanidade. São princípios espirituais que nós buscamos na Palavra de Deus e aplicamos na nossa vida para que nós possamos desenvolver relacionamento com Deus. A palavra diz: sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, para que nós possamos acessar a presença de Deus, precisamos desenvolver santidade. Santidade não é ser perfeito, santidade é buscar viver uma vida de obediência. Mas eu te pergunto, como você pode obedecer se você não conhece os princípios e as leis da palavra de Deus? Então, esse é o propósito da Bíblia. Agora, precisamos entender que a Bíblia é um livro que foi inspirado pelo próprio Deus, ela é a palavra de Deus, ela tem como mensagem e personagem central a pessoa de Jesus Cristo, porém ela foi escrita por homens. Esses homens habitaram em um lugar específico, eles habitaram em um contexto específico, num tempo específico, distante da nossa realidade. As línguas nas quais a Bíblia foi escrita nem existem mais, que foi o hebraico, o grego, o koiné. Então, isso
traz algumas dificuldades nos momentos em que nós vamos abordar e ler a nossa Bíblia no início da nossa jornada cristã. E eu quero te dar aqui algumas dicas, eu quero te dizer 3 formas pelas quais você pode ler a sua Bíblia. A primeira delas é a leitura devocional. É a mais comum, eu diria. Qual é o objetivo quando eu faço uma leitura devocional? É aplicar, é extrair conhecimentos que eu possa aplicar na minha vida prática. É muito gostoso você começar o seu dia fazendo uma leitura devocional da Palavra de Deus. Eu leio um texto, eu trago um ensinamento, um princípio para a minha vida e eu aplico ele no meu dia a dia. Eu quero te dar aqui algumas dicas, preste atenção no que eu vou falar aqui a respeito da leitura devocional. Primeira dica que eu quero te dar: tenha um diário de oração, um diário dos seus devocionais, do seu tempo a sós com Deus. O que você pode fazer, por exemplo? Coloca o texto, o dia que você está fazendo aquela devocional, você coloca embaixo o texto que você está lendo, e aí você coloca assim: qual é a promessa que está embutida aqui? E qual é o princípio que está contido aqui? Por exemplo, um texto que eu gosto muito é Salmo capítulo 1. Lá vai dizer que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, aquele que tem prazer na lei do Senhor, dará frutos no tempo certo e será próspero em tudo que fizer. Qual é o princípio que eu posso extrair daí? É o princípio da obediência. Ter prazer na lei do Senhor é aprender a ser uma pessoa obediente, é ter prazer em fazer aquilo que agrada a Deus. E Paulo vai dizer em Romanos 12:2 que quando eu busco transformar o meu entendimento, eu posso então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso me diz que à medida que eu vou obedecendo, aquilo vai se tornando algo agradável para mim. Tem gente que acha que fazer a vontade de Deus e obedecer é algo ruim, é algo penoso, é algo difícil. Não, a nossa mente vai mudando conforme a gente vai tendo relacionamento com Ele. Nossos gostos, nossa personalidade, tudo dentro de nós vai mudando. E fazer a vontade de Deus e obedecer se torna algo agradável. Então isso é um princípio que eu posso tirar para a minha vida nesse texto de Salmo capítulo 1. E aí eu posso ter uma promessa dali. Qual é a promessa? De prosperidade. Conforme eu vou aprendendo a obedecer e que eu vou encontrando prazer em fazer aquilo que é a vontade de Deus na minha vida, eu vou alcançar prosperidade. Isso é uma promessa. Olha aí que riqueza, que ensinamentos que eu trouxe para a minha vida. Isso é muito bom. Eu passo meu dia, passo meus dias, passo meus anos meditando nessa palavra. E sabe o que é legal? Nem sempre a gente vai lembrar de coisas que Deus falou com a gente no passado. Então, quando você aprende a anotar as suas devocionais, você pode, de tempos em tempos, voltar e se relembrar de coisas que Deus falou com você lá atrás. Você vai perceber que muitas coisas Deus respondeu na sua vida, muitas orações Deus respondeu na sua vida, muitas promessas da palavra se cumpriram na sua vida. E isso vai enriquecer a tua fé, isso vai te motivar a continuar na tua caminhada com Jesus, a mergulhar mais profundo no teu relacionamento com Deus. Busque aplicativos que te ofereçam planos de devocionais, por exemplo, o YouVersion, o Glorify, são aplicativos muito populares hoje em dia e que são ótimos. Eles te dão notificações, eles te permitem compartilhar devocionais com outras pessoas e é muito legal e ajuda demais, porque você tem um versículo do dia, você tem uma aplicação, você tem ali pensadores que te ajudam a refletir em cima daquele texto. Para quem está começando, é algo realmente muito bom. Uma outra dica que eu quero dar aqui é que você ore a palavra de Deus, ou seja, se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, significa que quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo aquilo que é a própria voz de Deus. Então, se eu estou lendo a voz de Deus e eu começo a orar aquilo que eu estou lendo, eu estou estabelecendo então um diálogo com Deus. Vou voltar para o texto que eu dei de exemplo. Salmo capítulo 1. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, dará frutos no tempo certo e será próspero em tudo que fizer. Bom, eu estou lendo esse texto e aí eu começo a dizer: bom Deus, a tua palavra diz que aquele que tem prazer na tua lei será próspero em tudo que faz. Pai, te obedecer nem sempre é fácil. Te obedecer nem sempre é agradável para mim. Eu peço que o Senhor mude o meu coração, que o Senhor me dê um coração mais disposto a fazer a tua vontade e te obedecer.
que seja mais fácil te obedecer. Me ajuda nisso, Pai, porque eu quero prosperar, eu creio na Tua palavra. Olha que legal, você está orando aquilo que é a palavra de Deus, não tem oração melhor para você fazer. E aí, ao mesmo tempo, você vai internalizando na sua mente as verdades e os princípios da palavra de Deus. Isso é sensacional. A segunda forma de você ler a sua Bíblia, ler a palavra de Deus, é ler de forma corrida, é ler de maneira corriqueira. Você faz isso para ter uma visão geral, uma visão macro dos textos bíblicos, de como a Bíblia foi desenvolvida e do conteúdo que está dentro de cada livro da Bíblia. Ou seja, qual é a ideia aqui? Você não vai ler com tanta cautela, tão devagar. Você vai ler um pouco mais rápido, porque o seu objetivo não é trazer uma aplicação, o seu objetivo aqui é ter uma compreensão do contexto, é enxergar o contexto geral de cada livro da Bíblia. Então, algo que você pode fazer é adquirir também, aderir um plano de leitura da Bíblia. Existem vários, existem planos de leitura de 3 meses, planos de leitura de 6 meses, planos de leitura de 1 ano. Leia o Novo Testamento em 6 meses, leia a Bíblia toda em 1 ano. Eu sempre gosto de fazer a Bíblia toda em 1 ano. Eu já consegui ler a Bíblia toda 2 vezes, estou caminhando para a minha terceira jornada de leitura da Bíblia toda em 1 ano. Oli, você consegue decorar tudo que você leu? Obviamente que não, mas você reter um percentual disso. E quando você ouve falar sobre um personagem, sobre uma história, você acaba se recordando, se lembrando que você já leu sobre aquilo ali. Ou seja, você vai ganhando intimidade com a palavra de Deus. Então é muito legal você, na primeira hora do seu dia, fazer uma leitura devocional, trazer um princípio para a tua vida, aplicar aquilo no teu dia, trazer aquela palavra de bênção para te dar força para viver o teu dia, mas que depois em algum momento você faça também um plano de leitura para que você possa ler a Bíblia de uma maneira corrida, e assim você vai aos poucos tendo uma visão geral daquilo que é a palavra de Deus, e você vai ganhando intimidade com a palavra de Deus. É muito legal quando alguém fala sobre o livro da Bíblia e você já sabe onde ele está. É muito legal isso. Se você usa a Bíblia de papel, você já pagou aquele mico de alguém te perguntar aonde está aquele texto, qual é o livro, e você não saber em que parte da Bíblia está o livro? Deixa um comentário aí se você ainda usa a Bíblia de papel ou se você só usa o celular, e se você tem facilidade na Bíblia de papel em achar ali os livros da Bíblia, se você sabe já onde está localizado cada um. Deixa um comentário aí, eu quero ter essa interação com você. Agora eu quero te falar sobre a terceira e última forma que eu gostaria de pontuar aqui de você ler a sua Bíblia. É no sentido de você estudar a Bíblia. Como você faz isso? Você vai pegar temas e dentro desses temas você vai fazer um estudo aprofundado sobre aquilo. Ou seja, o objetivo aqui é você dar um mergulho profundo em determinados temas ou em determinados livros. Por exemplo, eu posso pegar o livro de Marcos. E então agora eu decido nesse mês de outubro dar um mergulho profundo no livro de Marcos e buscar uma compreensão maior do que está nas entrelinhas, da teologia por trás daquilo que é somente texto. Então, eu vou fazer de que forma? Eu vou buscar primeiro livros que vão me ajudar. Livros como os que eu indico aqui nos comentários para que você adquira. Tá? São livros que vão enriquecer a tua fé e te ajudar a dar um mergulho mais profundo. Existem canais e cursos que também vão te ajudar. Eu, por exemplo, estou aqui para te ajudar. Eu quero começar a estudar a Bíblia com vocês. E aí você vai poder ir estudando a Bíblia aos poucos. Você não precisa ter pressa aqui. O objetivo aqui é fazer algo com qualidade. É você, de fato, dar um mergulho aprofundado. Então vá com calma. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo por onde você deve começar. Se você está caminhando a tua fé, caminhando com Jesus há pouco tempo, por onde eu começaria na Bíblia se eu estivesse no teu lugar? 2 livros que eu recomendo para você começar é o livro de João ou o livro de Marcos. Eles compõem aquilo que nós conhecemos como os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque, como eu falei, Jesus é o personagem central da Bíblia. E esses 4 livros narram sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. Então, o livro de João ele é muito legal porque ele vai trazer, ele vai focar no amor de Deus, ele vai focar naquilo que Jesus representa para nós. Então é um livro muito apaixonante, é um livro que você vai ler e você vai se apaixonar por Jesus. E aquilo vai te trazer uma clareza sobre Jesus, e aquilo vai te dar um gás
para que você possa ir para outros livros. Eu começaria ou pelo Evangelho de João ou pelo Evangelho de Marcos, que também traz uma visão macro, uma visão ali resumida a respeito de todo o ministério de Jesus, que você vai ler rapidamente e você vai conseguir compreender ali o que Jesus fez enquanto ele caminhou entre nós. Eu também eu te recomendaria, na verdade, que você fosse para o livro de Salmos e para o livro de Provérbios. Salmos e Provérbios são dois livros muito legais para que você possa ler como uma prática diária também. Salmos são livros poéticos, eles te ajudam a louvar mais a Deus, a se conectar mais com Deus, a orar melhor. E os livros de Provérbios, o livro de Provérbios vai te trazer ali princípios e ensinamentos muito práticos para você aplicar no seu dia a dia. Então vale muito a pena. Todo dia você lê um provérbio, todo dia você lê um salmo e você mergulhar nos evangelhos ali, principalmente nos evangelhos de Marcos e de João. São essas recomendações que eu deixo para vocês. Eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma a seguir na tua caminhada com Jesus, a desenvolver a tua fé, a ter mais vontade de ler a Bíblia, a começar a ler a Bíblia com a perspectiva correta, com a visão e a mentalidade adequadas para que você possa compreender melhor aquilo que está escrito na Palavra de Deus, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. No meu canal também eu deixo ali o link do meu Instagram, @aulifio, para que você possa me seguir e a gente possa estar sempre se ajudando a caminhar na fé, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Que Deus te abençoe.